sem conseguir convencer as pessoas que não tinham envolvimento com a quadrilha que roubava dinheiro das pessoas no início dos anos 2000, através de captura de dados de contas por e-mail, o Pablo Marçal, enfim, admite em entrevista que ele errou e pede desculpa pelo suposto erro que ele cometeu e diz que quem é que nunca cometeu algum tipo de erro e quem é que com 18 anos não cometia nenhum tipo de erro, né? Eu, Carlito Neto, nunca cometi nenhum crime, nem com 16, nem com 17, nem com 18, nem hoje com 38, nunca cometi crime algum, diferente do Pablo Marçal. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque é a primeira vez que ele textualmente pede desculpa e diz realmente que errou e que se ele errou, ele quer perdão do povo por conta disso. E vou mostrar para vocês também áudios que tiveram pouca circulação no nosso meio aqui, mostrando que o rapaz que consertava computadores fazia muito mais que consertar computadores. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar fazendo a digitação do nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó. ohistoriadoroficial@gmail.com. Lembrando que o nosso trabalho aqui é independente, ele só existe graças à ajuda de vocês. Viagens como eu fiz, inclusive, na semana passada para São Paulo, para lançar o meu livro novo, para participar de podcasts. Eu participei de 2 podcasts que sairão na semana que vem os episódios. Isso só acontece graças à ajuda de vocês. Então, se vocês puderem colaborar, tá aqui o nosso Pix, que é bem importante, porque a gente não tem patrocínio de ninguém aqui, exceto de vocês que colaboram com o nosso trabalho aqui, tá? Não é novidade para ninguém que o Pablo Marçal estava envolvido com a quadrilha que roubava dinheiro de pessoas pouco esclarecidas, senhoras e idosos no início dos anos 2000. A alegação dele, inclusive lá entre 2004 e 2005, quando aconteceu essa situação, quando ele acabou sendo apreendido ali primeiro, é que ele era só o rapaz do computador. Porém, a gente sabe que essa história não só não é verdadeira, como a própria Polícia Federal soltou o Pablo Marçal após ele fazer a delação dos indivíduos envolvidos no crime que ele, em tese, estaria participando. E lembre vocês, só para explicar uma coisa importante que diz aqui no Código Penal, existe uma diferença entre denunciante e delator. O denunciante é a pessoa que denuncia de alguma maneira o que acabou acontecendo e nessa denúncia, digamos assim, ele acaba falando como alguém que sabe de uma conduta que está acontecendo criminosa porque ele viu. Já o delator, ele participa do ato com os demais envolvidos. Por isso que o indivíduo que é beneficiado na suposta colaboração premiada, ele é beneficiado justamente porque entregou os outros membros da organização. E aí o que é que o Pablo tem dito aí? Que ele era um menino jovem, que isso, que aquilo, e que a prova que o que ele teve, que ele fez ali não teve nada de errado, é que o processo dele prescreveu. A gente já explicou também aqui porque que o processo dele prescreveu, porque a lei brasileira estabelece que crimes cometidos por menores de 21, de 18, maiores de 18 a 21 anos, né? Ou seja, menores de 18, de 21 e maiores de 18, o prazo da prescrição do crime é a metade. Ou seja, se você tem um crime que você vai pegar uma condenação de 8 anos, de prescrição, perdão, e um prazo de 8 anos, se você tiver mais de 18 e menos de 21, o crime prescreve na metade do tempo. Se o crime iria prescrever em 8 anos, ele passa a prescrever, ou seja, perder a punibilidade, né, deixar de ser punido a partir de 4 anos. Então, como ele se enquadrava nessa idade, ele tinha 18 anos na época do crime, ele acabou sendo beneficiado, mas a condenação existiu. Ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão. Isso, de acordo com a LEP, a Lei de Execução Penal no Brasil, daria para ele o cumprimento de uma pena no regime semiaberto. Por quê? Porque a pena superava os 4 anos. E a gente sabe que, em via de regra, né, penas de 0 inferior a 4, regime aberto, de 4 inferior a 8, regime semiaberto, e acima de 8, regime fechado. Em regra, é claro que existem outros critérios que são levados em consideração
em alguns casos, mas em regra, né, em via de regra é assim que acontece. E o que é que diz a lei? Porque o Pablo Marçal diz que ele não tinha nenhuma participação, a prova disso é que ele foi solto logo e que a condenação dele foi de pouco tempo que prescreveu. O envolvimento dele na quadrilha era de um papel menor. E a lei, inclusive, estabelece isso. No Código Penal, no artigo 29, fala sobre o chamado crime de concurso de pessoas, que diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre, ou seja, colabora para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. E aí diz o parágrafo 1º: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Mas ele continuava dizendo aí para todo mundo que basicamente ele era o rapaz do computador, né? E alguns dias atrás foi divulgado no UOL, e que inclusive foi replicado aqui pela TVT, que eu vou trazer para vocês, um diálogo longo entre o Pablo Marçal e o seu suposto mentor no crime. E aqui a gente vai conseguir entender e ver que não tinha nada disso de que ele era só o rapaz do computador. Eu vou precisar pausar em alguns momentos do vídeo por causa do copyright. O vídeo vai ficar um pouquinho maior que o normal. Acredito que esse vídeo vai chegar a uns 20 minutos mais ou menos. Mas como ele vai estar em modo estreia, né, vocês vão poder estar interagindo, comentando aqui com a gente como se fosse ao vivo. Vamos interagir e desmascarar mais uma vez o coach, como diria o Boulos, né, o coach picareta Pablo Marçal. Vamos ouvir. A denúncia feita pelo site TAB do UOL teve acesso aos áudios de gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal em 2005. As gravações deixam claro a forma como agiu o grupo. Lembrando, os créditos são da TVT, tá? Da TVT, que replicou o material da TAB, lá do UOL. Criminoso no qual Marçal fazia parte. A ideia era disparar e-mails com falsos avisos de irregularidades no CPF referente à declaração de imposto de renda para conseguir ter acesso às senhas das vítimas. Tem que fazer o seguinte: se você for enviar, você não manda pra mim não, entendeu? Os que eu for enviar? Você captura o que não, se você for enviar, você não manda. Entendeu? Então você avisa. Não, é melhor mesmo. Entendeu? Ou então faz o seguinte. E aqui vocês vão ver que não tem nada de manutenção de computador, tá? Eu vou ter de pausar algumas vezes e comentar, eu sei que muita gente não gosta, mas é porque existe uma coisa no YouTube chamada copyright, né? Direitos autorais ali. E aí o detetor original do conteúdo, mesmo eu dando crédito pra ele, pode pedir que meu vídeo saia do ar, tá? Então, pra gente pausar o vídeo e não ter risco aqui, eu vou ter de, pra gente mostrar o vídeo sem risco, eu vou ter de pausar algumas vezes por causa da música que tá aparecendo de fundo, certo? Então vocês vão ver que em todo diálogo aí não tem nada de quem faz manutenção em computador, tá? Eu coloco E também não tem nada de alguém que não sabia o que estaria fazendo, como ele diz. os que eu for enviar. Depois você entrar quando você enviar depois, você fez 2 e-mails, fez? Aham. Eu entro dentro do seu e-mail com a senha que ele imprime correria, mando dele pro meu, só que fica salvo dentro do seu. Aí esse primo correria é os que eu vou mandar. Agora os que eu mandar pro primo correria 2 é pra você enviar. Beleza. Ou seja, ele não só sabia o que ele estava fazendo, como fazia a filtragem também, como ele está explicando ali, ó. A filtragem de todo o material. E este aqui é o pastor Danilo, que, se não me falha a memória, vai aparecer aqui a imagem dele. Ele era pastor da igreja Batista da Lagoinha, a mesma igreja do Dedé Valadão, né? O André Valadão. Vamos ver. Entendeu? Então, se você for mandar hoje, tá mandando pro primo correria 2. Eu vou mandar agora pro primo correria 2. Aqui em casa, ó, tô capturando aqui, chefe, ó. O negócio tá bom. Oi? O negócio aqui em casa tá bom. Capturei hoje o dia inteiro. Em um dos telefonemas, Aqui, ó. Eu acho que ele era da Batista da Lagoinha, né? Que isso aqui é a logomarca da igreja da Lagoinha. Pratápolis. Eu não sei se ele era convidado nesse dia aqui ou se ele era pastor de lá, mas aqui, ó. Né? A mesma igreja. É uma igreja que é ligada ao bolsonarismo, né? Apesar de as pessoas que estão lá nem todas serem bolsonaristas, os fiéis, mas a igreja, né? A liderança das igrejas é ligada ao bolsonarismo. Danilo criticou o trabalho do coach e pediu que ele tivesse mais atenção nas listas de e-mails capturadas. Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque aqueles e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? Mas tem que prestar atenção nas listas, você vê, cada lista que você fez, você pôs o JC aqui em casa, muito ruim. A minha que eu fiz, muito boa, tudo bom, quase tudo bom, entendeu? Aqui o interessante é que o tal JC que ele fala ali, ó, é um programa de captura de e-mails. Então, como é que ele estava só fazendo a manutenção dos computadores se ele estava mexendo no programa de e-mails, captura desses e-mails? Muito ruim.
A minha que eu fiz, muito boa, tudo bom, quase tudo bom, entendeu? Tem que prestar atenção nisso aí, ver como que tá fazendo, o que que é e tal. O segredo é olhar os Zé de Ney direitinho, entendeu? O caso foi descoberto e a Polícia Federal realizou uma operação contra o grupo. Após a ação, o pastor tranquiliza Marçal e pede para o coach se afastar e com o restante do dinheiro da fraude para terminar de pagar a faculdade. Alô? E detalhe, ele disse que pagou a faculdade com dinheiro do curso de call center que ele fez, né? Que ele trabalhou no call center. Aí depois, deixa eu só aumentar a tela aqui. Ele disse que entrou no call center. Depois que ele entrou no call center, as coisas começaram a melhorar pra ele. Que ele já se matriculou na faculdade com o emprego do call center. Outra mentira que os diálogos aqui desmentem, né? Os diálogos aqui mostram que, na verdade, quando ele estava na faculdade, ele já estava envolvido nesse esquema de roubar dinheiro de pessoas, né, pouco instruídas por conta de roubo de e-mails na internet. Tá aí, ó. Ô, garotinho. E este momento aqui é importante porque é quando La Maison Tombe, quando a casa cai, né? Olha os diálogos aqui, vocês vão ver como é que ele fica nervoso porque ele sabe o que aconteceu. Quem tá falando? Seu pai, E aí? tá de boa? De boa nada. Por quê? Você não tá sabendo, não. Olha só, você não tá sabendo não? Eu tô pausando por causa da música de fundo, tá, gente? Você não tá sabendo não? Ou seja, os membros da quadrilha começaram a ser presos. E aí o mentor do crime do Pablo Marçal vai e fala. Lógico que eu tô, mas e aí? Por que não é de boa? Uai, lá no centro, você ficou sabendo? Lógico. Mas fazer o quê, filho? Então, Né? Tem que dar graças a Deus que não tem envolvimento, filho. Entendeu? É só a perca mesmo, o problema. Agora pra mim foi ruim lá, viu? Tinha coisa minha lá demais, cara. Ou seja, tinha envolvimento demais do mentor no crime do Pablo Marçal nesse esquema que a polícia pegou. Estão vendo? Deixa eu te falar, como é que tá aí os negócios de dinheiro? O que sobrou de dinheiro pra você aí? só aquele que mesmo que a Vanessa que me deu. Sobrou quanto? Sobrou, acho que 200. Inteira sua faculdade pra você aí, paga, entendeu? Aí a grande pergunta, né? Inteira a faculdade paga com esses 200. Esses 200 é o quê? 200 reais ou 200 mil reais pra ele pagar toda a faculdade? Não tá claro. Porque a quadrilha roubou milhões e milhões de correntistas no nosso país. A quadrilha que o Pablo Marçal fazia parte e sabia que fazia parte, sabia das atividades ilícitas da organização criminosa que ele era membro, tá? Ele não foi enganado, não. Vocês vão ver já já, inclusive, o que é que um trecho do depoimento do chefe dele falou. Fica quieto agora, viu? Tá bom. Não comenta nada, vai estudar, vai ficar de boca, entendeu? Você tá trabalhando do mesmo jeito, só que em paz agora. Caladinho, de boa, não comenta nada aí, nem deixa os outros pensar. Ou seja, vai continuar trabalhando do mesmo jeito, só que caladinho agora. Que mesmo jeito? Roubando dados de e-mail. Pelo menos é o que eu entendo claramente com essa fala ali do pastor Danilo pra ele. Pra vocês aí, inclusive, que estão em São Paulo, que estão falando em votar no Pablo Marçal, vocês acreditam que esse rapazinho que tá aí nessa conversinha mole com o outro criminoso, comparsa dele aparentemente, de acordo com o que a Polícia Federal citava, né, eram membros de uma organização criminosa, você acredita que ele estava envolvido sem saber? Você acredita que ele era só o menino do TI que consertava computador? Vocês acreditam realmente nisso? Beleza? Beleza. Falou, meu filho? Falou. Faz essa faculdadinha de boa aí e trabalha. Você sabe como que você tem que trabalhar aí? Não falou. Pablo Marçal foi preso em agosto de 2005. Ele chegou a ser detido pela PF, contou como o esquema funcionava e quem eram os integrantes da família e foi solto 2 dias depois. Ou seja, ele contou, ele delatou os comparsas porque ele sabia o que estava acontecendo. E é o que aconteceu. Em uma sabatina que ele teve, acho que ontem ou foi antes de ontem, no Antagonista, ele comentou o seguinte aqui, ó. Me perdoe, diz Marçal, sobre condenação quando ele tinha 18 anos ali, ó. Apesar das declarações de Marçal, áudios obtidos pela Polícia Federal via grampo mostram como foi sua participação no esquema de roubo ali, né, de fraudes bancárias. E detalhe, eu disse aqui na semana passada, fui criticado por um monte de gente e não tem problema, eu não faço meu trabalho aqui para as pessoas concordarem comigo. O meu trabalho é de análise política, então eu venho aqui, faço análise política, casualmente quando necessário,
dentro da área que eu já estudei dentro do direito, né, porque eu não estou formado ainda, mas dentro da área que eu já estudei, faço análise jurídica, não sozinho, né, eu pego o suporte de alguns colegas que são formados na área já, quando eu tenho alguma dúvida, porque eu não sou formado no curso de direito, eu sou um estudante, tá? E eu trouxe para vocês aqui a informação de que o Pablo Marçal estaria utilizando as estratégias presentes em 3 livros: As 48 Leis do Poder, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, 38 Estratégias de Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, A Arte de Ter Razão. Inclusive, a referência que ele fez, né, de que ele se fez de idiota para poder enganar idiotas, né, porque o eleitorado é idiota, ou gosta de gente idiota, ou se fez de otário para enganar os otários, tá no livro, é uma das regras, uma das leis, das 48 leis do poder, que eu falei, entrou aqui no ouvido de algumas pessoas e saiu por aqui. E eu li, meu povo, esse material. Eu acho que uma falha do nosso campo na esquerda é justamente não acompanhar o que a extrema-direita produz, não acompanhar o que a extrema-direita tá lendo, não acompanhar o que a extrema-direita divulga, não assistir canais ligados à extrema-direita. E a gente meio que do nada fala, nossa, surgiu uma pessoa ali, mas como é que esse cara surgiu do nada? Como é que essa pessoa tem tanto clamor? Como é que as pessoas têm tantos seguidores? E a explicação às vezes é mais simples do que parece. E às vezes tá aqui, ó, na nossa cara. E só não vê, às vezes, quem realmente não quer. Só não vê quem realmente não quer. Mas vamos ler aqui a matéria, porque o vídeo vai ficar um pouquinho maior, como eu falei. Eu quero ver se a gente encerra ele com no máximo 20 minutos. Em Sabatina, no antagonista transmitida nesta sexta-feira, 13 de setembro, o candidato a prefeito por São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, pediu perdão pela sua participação em uma quadrilha de golpes bancários em 2005, ou seja, é a primeira vez que ele confessa. Até aqui ele estava utilizando a estratégia da psicologia da negação, presente lá no livro do Arthur Schopenhauer. Só que a quantidade de fatos que existem chegou em um nível tão grande, inclusive com os áudios que estão sendo divulgados, com a voz do Pablo Marçal e com diálogos que comprovam que ele não só sabia que as condutas eram criminosas, como atuava para poder manter essas condutas dentro do crime, que agora, meus amigos, a única alternativa que ele tem é mostrar, entre aspas, humildade. E eu digo entre aspas por quê? Porque isso faz parte também das estratégias presentes no livro O Príncipe de Maquiavel, sobre aquilo que o governante ou que o príncipe não necessariamente precisa ter, mas precisa aparentar ter. E o Pablo Marçal está usando isso muito bem, tá aqui, ó. Arrependo profundamente de ter andado com esses caras e prestado serviço para eles. Tenho vergonha disso. Acho que isso mancha a reputação de uma pessoa. Mas eu posso fazer o quê? Foi uma condenação, foi prescrito e isso não tem mais nenhum impacto na minha vida, diz Pablo Marçal, que tinha 18 anos à época do crime. Ele veio a ser condenado por furto qualificado. Se esse é o assunto, as aspas do Pablo Marçal na sequência, né? Se esse é o assunto que aperta tanto, eu quero pedir perdão para vocês por não ter sido perfeito com os meus 18 anos. Traduzindo, por ter sido criminoso com 18 anos de idade. Ele está confessando que ele estava envolvido nessa quadrilha. Me perdoe, como sociedade eu errei, andando com vagabundo, eu sou alguém que odeia a injustiça, eu peço perdão para vocês, me perdoe por não ser perfeito para concorrer a esta bodega da Prefeitura de São Paulo. Bodega, né? Para quem não sabe o que é uma bodega, é um pequeno barzinho, né? Muito tímido e que cabe poucas pessoas, então é assim que ele enxerga a cidade de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, como um bar muito pequenininho, que não cabe muita gente, que não seja talvez tão importante. É assim que ele enxerga. Marçal, entretanto, insistiu em afirmar que apenas consertava computadores e desconhecia o esquema. Eu não tinha conhecimento. O conhecimento que ele alega que tinha era zero. Ele tinha conhecimento zero, mas pediu desculpa, dizendo que ele errou quando ele tinha 18 anos porque ele não era perfeito. Os áudios mostram que ele não era o rapaz do computador meramente de consertar, não era o rapaz do TI. E a própria Polícia Federal confirmou que ele só saiu da cadeia depois que ele delatou os comparsas. Tá? E aí o que acontece, Carlito? Para a tristeza do Pablo Marçal, em depoimento à polícia, o seu chefe explicou ali como é que era o envolvimento. Tá aqui, ó. O envolvimento de Marçal. Em depoimento, o ex-coach confirmou que captava endereços de e-mail para a quadrilha. O objetivo era capturar os dados bancários das vítimas após o envio de mensagens aos e-mails capturados. Aqui é a fala do Marçal no depoimento. E depois a gente vai ver aqui o rapaz, né, que disse que tinha alguém para capturar esse material, que era o próprio Marçal, que era o chefe do esquema. Tá aqui, ó. O Danilo, que disse que Paco
outro integrante, inicialmente iria subtrair e-mails de certos hackers para repassá-los a Danilo. E também iria fazer programas invasores, que simulariam páginas de instituições bancárias, para com isso capturar os dados dos correntistas, afirmou Pablo Marçal no depoimento. Ele sabia o que estava acontecendo? Ele tinha envolvimento com o que estava acontecendo? Os áudios são claros o suficientes? A gente pode dizer que o Marçal é um criminoso condenado? Pode, porque a punição prescreveu, mas a condenação aconteceu. E aí segue, tá? Ele também admitiu que passou a operar um programa para capturar e-mails de possíveis vítimas. Os diálogos gravados pela Polícia Federal comprovam a atuação de Marçal no grupo criminoso. Marçal confessou. Em depoimento, antes de ser solto, Marçal chegou a confessar que participou do esquema de captação de e-mails, mas depois recuou, dizendo que só fazia manutenção dos computadores de Danilo. O chefe da quadrilha, no entanto, entregou Marçal. Eu não cheguei a fazer a captura dos e-mails, isso aí é o Danilo, tá? Eu tinha uma pessoa que é o Pablo, que tá sendo indiciado, que fazia pra mim. Ele capturava e-mails, isso aí é bom falar mesmo, porque quando eles me prometeram vender o programa, falou, ó, você vai capturando e-mail aí, que quando você tiver uma lista boa de e-mails, eu vou mandar um programa pra vocês, ou pra vocês. Então eu paguei, coloquei 2 computadores na casa, lá na rua, pouso alto, e pus o Pablo para capturar pra mim, e ele tinha o maior conhecimento de informática, ou seja, membro de uma quadrilha que roubava idosas, que roubava pessoas pouco informadas e que tirou dinheiro das contas de muitas pessoas de forma irregular, criminosa, que levou à sua condenação. Quando eu tinha 18 anos, Pablo Marçal, eu nunca fui preso nem com 18, nem com 19 e até hoje nunca fui preso. Até processo que eu tenho respondido aí por conta do meu trabalho público aqui, todos que eu tenho nesse momento na justiça, eu ganhei até o momento, todos. Né, alguns estão sendo, as pessoas que perderam estão recorrendo, né? Mas todos até agora eu ganhei nas instâncias que foram julgadas. Não se encerrou ainda os processos, mas até este momento todos eu ganhei nas instâncias que foram julgadas. Então não é a questão da idade, é a questão do caráter, tá? É a questão do caráter. Porque você poderia simplesmente abrir a boca hoje e falar assim, eu errei mesmo, eu tinha 18 anos de idade e acabou por aí. Né, você conseguiria até trazer, quem sabe ali, meia dúzia de gente que ficasse comovida com a sua história, do ex-criminoso que se reorganizou, porque a gente acredita na ressocialização, a gente que é do campo da esquerda, tá? A gente acredita que pode ter gente que entrou na vida do crime, depois saiu da vida do crime e se ressocializou. No seu caso, você não aparenta isso, ao contrário, você continua utilizando parcialmente a psicologia da negação, porque você confirma que você fazia parte da quadrilha em alguns momentos, depois você pede desculpa e em outro momento você diz que só mexia com o computador. As provas são claras. E sim, a gente pode dizer que o Pablo Marçal era membro de uma quadrilha que roubava bancos e que roubava senhorinhas, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Amanhã, domingo, estaremos de volta com a nossa live aqui no canal, a partir provavelmente das 15 horas. Eu aviso na aba comunidade antes, porque eu vou participar amanhã também de uma live lá no Diário do Centro do Mundo com o Pedro Zambarda. E aí eu vou comunicando pra vocês aqui direitinho, tá? E pedir para que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, compartilhando o nosso trabalho, ajudando com o nosso Pix, gente, tá? Porque a gente só faz essas viagens para São Paulo com a ajuda de vocês. Eu já recebi, inclusive, convite para voltar de novo em São Paulo depois das eleições, para participar de outros programas importantes também. Tem até um seguidor querido que acompanha meu trabalho de outro país que diz que vai me ajudar com algumas coisas em relação a passagem, transporte. Mas se a gente puder ter uma comunidade que colabore sempre com a gente, se tornando membro do canal, sendo apoiador através do Apoia-se, inclusive o link do Apoia-se tá aqui na descrição do vídeo. O nosso Pix aqui, o endereço é esse, né? O historiadoroficial@gmail.com, além do nosso QR Code que tá aqui no alto. É bem importante porque tudo isso só acontece com a ajuda de vocês. E vocês que acreditam no meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, tá? Saibam que quanto mais alcance a gente tiver aqui nas redes sociais, mais possibilidade de eu ser ouvido em debates públicos. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, algumas das fotos que estão presentes aqui. Não sei se eu vou encontrar aqui agora, porque eu acabei de fazer um backup aqui no meu celular e não sei se todas as fotos estão aqui. Mas tem algumas fotos aqui que eu participei da gravação do Critique Podcast, né? Que é um podcast que faz parte do Guarda-Chuva do Flow Podcast. Inclusive, no dia que eu tava lá no Critique Podcast, o prefeito Ricardo Nunes estava participando
do Flow Podcast, né? Inclusive eu cheguei um pouquinho antes, um pouquinho depois dele, ele chegou um pouquinho antes, eu cheguei um pouquinho depois do Ricardo Nunes. E se você quer me ver em outros programas nacionais, né? Eu até participei também do programa, do podcast do meu amigo Niso Neto, o Nisológico, que vai sair também muito em breve. Então, se vocês querem que mais pessoas escutem as minhas palavras, que eu tenha mais alcance aqui no nosso canal, que eu cresça mais, colabora com a gente como você puder. Se não puder se tornar membro do canal, a gente tem uma meta aqui para bater 1000 membros, ou uma meta para bater a nossa meta lá do Apoia-se, que é 10 mil reais, para que a gente tenha sempre dinheiro para cada 2 meses, ir em São Paulo, ir em Brasília, ir no Rio de Janeiro, ampliar a nossa rede de diálogo, ampliar a nossa rede de comunicação e fortalecer ainda mais o discurso do campo da esquerda no nosso país, claro, conectando o conteúdo ao povo, sendo comunicadores populares, não enjambrando muito o conteúdo, tá? E para quem quiser também adquirir o nosso livro novo, ó, Descomplicando a Política, o livro que eu fui lançar lá na Bienal do Livro em São Paulo, tá disponível aqui na descrição, no comentário fixado, perdão, do vídeo, junto com as fontes que a gente utiliza aqui para fazer esse material, tá bom? Esse vídeo aqui não é ao vivo, o modo estreia, ele é interessante porque fica o chat aqui do lado, mas não é ao vivo, mas eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, grande abraço, tudo que eu falei tá fixado no comentário fixo, no comentário do vídeo aqui, né, afixado. Comentário fixo é pleonasmo, né? E se você quiser, inclusive, adquirir o nosso sorteio ali dos 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos, para receber os livros autografados na sua casa aqui no Brasil, o link também tá na descrição, no comentário fixado do vídeo, tá bom? Grande abraço e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.